Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um programa Capital Empreendedor. Hoje aqui com o nosso amigo, meu xará, né? Isso aí. Rodrigo Esteves, arquiteto. Rodrigo, obrigado pela tua presença. Eu que Um prazer agradeço. receber você aqui. Agradeço Sabia o que é o primeiro convite. arquiteto que a gente recebe aqui no programa. Opa, tá? aí, ó. Isso aí. Legal. E é uma área que eu gosto bastante, né? Eu particularmente, tenho bastante clientes que são incorporadores, que trabalham com projetos bem bacana. E a gente sabe que tudo nasce ali da arquitetura, né? É. Se você puder falar um pouquinho para nós da sua história, primeiro de onde veio, onde nasceu, onde estudou, a sua formação, até para quem está aqui poder te conhecer um pouco mais, antes da gente desenvolver um pouco mais sobre a sua história. Eu sou cuiabano, sou de família tradicional daqui. Já estou há 20 anos no mercado. Hoje a gente atua em basicamente 10 estados, no exterior também. A gente está com obras em Orlando. Fiz arquitetura, fiz engenharia de segurança, fiz administração de obras, sou especialista em multinacionais e franquias. E estamos aí, trabalhando já arduamente, graças a Deus. E quando foi que surgiu esse Eu acho que você esse já amor nasce pela com isso, arquitetura? né? É? Você já nasce com essa pegada. Tinha com esse alguma dom. influência de família, parente? Eu tenho parentes que são arquitetos, né? Mas meu pai é médico. Eu sempre falo que foi o maior desgosto da vida dele na época eu ter feito arquitetura, porque ele queria que eu seguisse a profissão, né? E eu acho que não tem um profissional que mais deseja isso do que o médico, né? Verdade. Que o filho siga. Mas assim, é uma coisa bem interessante de falar sobre isso, porque a gente acaba adquirindo respeito pelo trabalho depois que a gente acaba realizando. Sim. E você vê a satisfação, você vê o orgulho que tanto ele quanto minha mãe têm do profissional que eu me tornei, da pessoa que eu me tornei também. E talvez fosse médico, era um médico frustrado. Com certeza. Não, você não nasce com o dom, né? Sim. E eu sempre vi que a minha área seria mais para arquitetura, né? Eu fiz arte plástica também. Então, você já tem um caminho que você começa a traçar, né? Mas em que momento, assim, da sua vida? Desde criança, sei lá, 10 anos. Gostava de ver projetos, desenhava? Eu desenhava, fiz arte plástica, fiz exposição de Mas com que idade? Com 10, 11 anos. Você já pintava com 10 Já. anos? Desenhava? Já. E totalmente dom mesmo, não é nada dom, que... É dom, mas assim, eu falo que a arquitetura, ela não é só você ter o dom, né? Uhum. Você tem que ter muito mais hoje, ser muito mais empreendedor do que propriamente o dom. Por que eu estou falando isso? Eu não era o primeiro aluno da sala. Nunca fui, nem de longe. Eu sentava no fundão, colocava o terror, fui presidente do centro acadêmico, mas eu sempre tive visão de negócio. E principalmente, eu sempre fui bom de projeto. Porque assim, eu não estava nem aí para história da arte, geometria, querendo saber, matemática, cálculo. Mas projeto eu sempre ia muito bem. Então... Eu foquei muito nessa E sabe o que é interessante? Nem o nerd e nem aquele cara que vai para a secretaria, normalmente não são os dois que acabam empreendendo e tudo, né? Na minha sala nós entramos em 94 pessoas. Uma turma de 94. Hoje, que atuam no mercado, se não me engano, são 4. É muito. Mas dos 94, quantos formaram? Formaram uns 30 e poucos. 30 e poucos. Mas no mercado, 3 ou 4. Tá. É porque é diferente você ser bom aluno e você ter dom, não, né? Isso que eu ia falar. Porque se o programa chama Capital Empreendedor é justamente por isso, né? É o valor que está no empreendedorismo, né? Porque às vezes o cara é muito técnico, é o nerd lá, é o cara que é bom de cálculo, que é bom de geometria, que é bom, conhece a história toda, mas é o cara que não sabe monetizar isso, sabe fazer isso virar negócio, né? Não sabe potencializar aquele conhecimento. Eu até brinco bastante com relação a algumas coisas. Às vezes os clientes perguntam, falam, pô, como que chega o cliente e tal? Tem mais de, sei lá, 18 anos que eu não sei o que é atrás de um cliente. Por quê? Porque a gente desenvolveu um modelo de negócio, de entrega de trabalho, que vira bola de neve. Então, assim, você tenta chegar no máximo possível da satisfação do cliente e aquilo vai virando bola de neve. E de novo, acho que até usando o exemplo da profissão do seu pai e a sua, né? Eu acho que tem duas coisas que a pessoa indica com gosto, né? Acho que dentre os profissionais aí é o médico e o arquiteto, né?
Porque quando alguém é bem atendido, gosta do projeto e tal... cara, eu acho que um dos maiores diferenciais do trabalho, do nosso trabalho em específico, é o fato de eu entregar o projeto quantificado e orçado. Então, assim, o cliente ele já entra sabendo o que ele vai estar investindo. Ele já tem um direcionamento muito preciso disso. Por que você está falando isso, Rodrigo? Porque, e como eu atendo franquias multinacionais, eu sou obrigado a entregar dessa forma. Aí o que eu fiz? Eu trouxe isso para a residencial também. Então, o cara vai para fazer a casa dele, ele não tem aquela surpresa. O mesmo padrão que você precisa, que você construir para entregar uma multinacional, que é cheia de exigência, que o cara quer ver número e tal, esse mesmo padrão você trouxe para aí eu queria traçar dois paralelos aqui, né, que eu acho interessante, porque o que eu acho fascinante dessa profissão é que normalmente o cara chega em você e tá na sua mão ali o sonho do cara, né? É o sonho da vida dele, aquele cara que trabalhou, que batalhou, que agora eu quero construir a minha casa. Essa eu acho que é a maior cobrança dentro do escritório. É a responsabilidade que você tem. Porque assim, eu sou muito abençoado com a minha equipe. Existem, claro, os problemas diários, como qualquer empresa, mas eu sou muito abençoado com eles. Por quê? Porque eu exijo deles aquilo que eu faço. E a gente tenta passar essa visão para eles de que aquilo é um sonho daquela família, daquela empresa, enfim. E tratar aquilo da melhor forma possível. Então, assim, a minha equipe ela é muito dedicada, muito mesmo. Isso hoje é uma raridade, né? Eu lembro quando eu fui fazer um projeto da minha casa uns anos atrás, aí o arquiteto mandou um questionário enorme, né, para mim, sobre... Um briefing, né? Um briefing ali para colocar, coisas da convivência da família ali, do dia a dia, preferência. Você passa a saber de particularidades. Exatamente. Que, assim, às vezes são só deles mesmo. Isso, eu tenho várias que não dá nem para contar. Mas é muito legal porque você... Porque aí você tem que pensar o projeto para aquela família, daquela forma. Certeza, né? Com certeza. E depois fica muito mais fácil, né? Por exemplo, a gente estava falando do Guilherme, que é uma pessoa que a gente conhece em comum, já está no terceiro projeto dele. Sim. Então, tem isso, igual o Guilherme, tem vários clientes que passam por esse... E o Guilherme é um amigo em comum que a gente tem, né? Que até ajudou a proporcionar esse momento nosso aqui, e que eu conheci um projeto seu em uma casa dele, e eu vi mesmo essa questão que você falou a gente estava batendo um papo aqui um pouco antes de valorizar a questão da entrada de luz natural, uma série de coisas, e eu vi que você realmente conseguiu desenhar um projeto naquele modelo. E eu acho que essa responsabilidade faz toda a diferença que vocês conseguiram, pelo que eu estou entendendo, você tem de entender que, cara, é o sonho daquela família, é o sonho daquela empresa, eu preciso realizar. E o mais importante é você saber que cada pessoa tem um CPF e cada empresa um CNPJ. Não necessariamente a mesma coisa se aplica a todo mundo. Então você tem que ir nessa questão da particularidade. Eu posso fazer 2, 3 restaurantes do mesmo segmento, mas todos vão ser diferentes. Sim. Por quê? Porque cada empresa se mostra de uma forma, quer atuar de uma forma, mesmo sendo do mesmo segmento. E a mesma coisa para a família, né? Eu vi que você trouxe para o projeto familiar ali, né, da residencial, você trouxe algo que normalmente não tem, que é essa questão de entregar um projeto completo, com as planilhas, com o custo, exatamente o material, medida, para poder facilitar, né? E o cara, né, porque muitas das vezes você vai no arquiteto, cara, e o que mais te preocupa é orçamento, né? Porque o arquiteto não pensa com bolso, né? Então, mas essa é a fama que normalmente tem. Sim, né? Mas o que você tocou num assunto muito interessante, que é o briefing. Quando você faz um briefing bem feito, a gente tenta sempre trabalhar com aquilo que está dentro de um orçamento. Por exemplo, eu não começo a projetar nada sem antes levar meu cliente em determinados lugares para que ele me direcione o que ele gosta e o que ele pode pagar. Então, o índice de ser mais assertivo é muito maior. Sim. E o índice de retrabalho é muito maior. Eu não vou frustrar o cliente de ver algo maravilhoso que é impossível para ele. Tudo que a gente tenta sempre colocar é dentro de uma realidade. Dentro dessa planilha, é lógico que vai fugir alguma coisa ou outra, mas é muito pouco e a gente consegue depois equalizar e modificar. E não adianta nada também você... eu acho que essa parte do briefing é muito importante porque eu acho que o grande desafio do arquiteto normalmente é um cara
criativo, né, que gosta de desenhar, é ele deixar ele de lado ali um pouco, né, e para poder construir aquilo que a família realmente quer. Mas é isso que você falou do briefing, né? De repente tem uma particularidade que para uma família é importantíssimo e você esquece. Se você pegar qualquer projeto residencial nosso, você não vai falar assim, esse projeto foi o Rodrigo que fez. Porque não vai ter uma assinatura. Uhum. O modelo arquitetônico. O profissional Rodrigo, ele vem em segundo plano, porque antes vem o teu CPF. Uhum. Então eu preciso fazer algo que fique dentro daquilo que você espera. Seja uma casa contemporânea, uma casa clássica, entendeu? Uma casa moderna. Nós fazemos, porque a gente vai tentar atender a necessidade de vocês. Legal. E você falou um negócio ali que me chamou a atenção. Como é que é essa aí? Você falou, tem cada particularidade. Já ouvi cada coisa, cara. Desde, sei lá se pode falar isso. Teve uma cliente que falou assim, eu quero uma poltrona na frente do vaso no banheiro. Aí eu olhei, me explica, porque não entender, né? Aí ela falou, não, porque a gente fica conversando e tal. Então, tem essas coisas, sabe? Tem várias coisas que você... mas... Tipo, o casal fica conversando enquanto o outro no banheiro. Tá fazendo as suas necessidades. Mas assim, cada família tem uma necessidade. Sim. Então, a gente tem que tentar colocar no papel aquilo que atende a necessidade de cada um. E tá tudo certo. Sim. É uma coisa que fica lá dentro, né? A gente... Vixe, tem várias coisas que a gente escuta que... E você conseguiu colocar? Colocamos. Mas é interessante você conseguir atender as necessidades de cada um. Sim, tem claro. coisas que, às vezes, não tá no meu perfil fazer. E aí você fala para a pessoa, olha, eu não consigo te atender nisso, porque não é o perfil do nosso trabalho, esse tipo de situação. E você tem que também saber ser honesto com o cliente, porque... Algum pedido, assim... E tá certo que isso é algo bem íntimo, tá lá escondido, né? Sim, ninguém vai ver, mas alguma coisa assim muito ousada no design, assim, que você falou, já teve, cara. Não vamos fazer isso, não. Eu falei para ela, eu não consigo te atender. Porque aí foge também alguma coisa que eu acredito. Porque no final do dia tem a sua assinatura lá, né? O que eu falo assim, primeiro que você tem que acreditar em algo. Uhum. Por exemplo, se você me pede para fazer um negócio que eu não acredito, vai contra aquilo que eu me proponho como cristão, como, sabe? E você não vai conseguir entregar, Eu não consigo entregar. Então, eu prefiro não atender e tá tudo certo. Mas tudo é forma de você se pontuar também, né? Na situação. Legal. E aquele projeto que você se orgulha, assim, que é o seu... Cara, assim, gente, eu já, de verdade, perdi a conta de quantos projetos nós já fizemos. E eu acho que cada um tem a sua particularidade e algo que te dá orgulho, sabe? Então, por exemplo, eu tenho 6 ou 7 prêmios Casa de Arquitetura, cada um com um projeto. Cada projeto daquele é um orgulho para mim, entre outras coisas que nós fizemos. Onde foram esses 5 projetos? Alguns aqui em Cuiabá, um em São Paulo, um em Brasília. Então, assim, tudo tem alguma coisinha que, sabe? Então, se eu for elencar tudo, eu acho que quando você faz com amor, tudo te dá orgulho. Sim. Tudo te dá orgulho. E essa nacionalização do escritório, vamos chamar assim, né? Quando a partir do momento que você saiu aqui de Cuiabá e começou a ir para outros estados, ela aconteceu nesse mesmo modelo que você falou, indicação, ou alguém daqui construindo lá, alguém indicando. Porque assim, por mais que meu pai seja... Meu pai foi fundador da Unimed Mato Grosso. Então, um cara que era muito respeitado, ainda é muito respeitado na área médica. Mas eu formei contra a vontade dele, entendeu? Fui trabalhar no porão da casa dele, porque, não tinha grana. Comecei a fazer as minhas coisas por mim mesmo. Então, foram alguns anos, 2, 3 anos dessa forma, sabe? E começava com coisa pequena, assim como acho que qualquer pessoa hoje começa com coisa pequena e você tenta atender da melhor forma e acaba tomando uma proporção. Aí eu passei também a fazer muitos projetos de shows, gravações de DVD. Como que é isso? Isso é fazer o projeto da estrutura do evento. Isso. A gente fez muito show mesmo. E aquilo tomou uma outra proporção também, que a gente começou a fazer. Que aí é uma outra pegada, né? Aí a gente está falando de estruturas temporárias que você monta no palco. Mas, por exemplo,
como a gente passou... Como eu fiz engenharia de segurança, isso também me ajudou muito no projeto de shows, porque Que é a principal preocupação, né? Você planeja diversas situações. Né? Então, acabou tomando algumas proporções para esse lado. Aí, a gente começou também a atender muita empresa e se cercar de algumas situações que foram muito favoráveis, trouxe outras empresas. Eu vou dar um exemplo bem clássico. Você conhece a Eletrofios, né, Carminho de Campos? Sim. Eletrofios é projeto nosso. Em 2012, o Thiago me procurou e eles já tinham passado por 2 profissionais e não estava acertando o projeto. E eu fiz um desafio com ele na época, que eu lembro. É uma loja que tem uma fachada que... Preto e verde. Sim, que tem uma forma de exposição diferente dos produtos. Isso. Aí, resumindo, a gente fechou... fizemos a repaginação da loja e aquilo também tomou uma outra proporção em relação ao mercado local, de como enxergava esse trabalho que a gente estava fazendo. Cada coisa tem seu lado bom, né? Eu não sei se é isso que aconteceu nesse projeto, mas acho que o projeto arquitetônico dessa empresa específico ajudou a olharem o setor ou as empresas desse setor de uma forma diferente, né? Antigamente, existia uma cultura que você tinha um estoque e um balcão de atendimento. Nós transformamos aquilo num mercado. Então... Onde você tem gôndola, exposição e tal. Hoje as pessoas se servem. Sim. Hoje que eu falo naquela época, né? Começaram a se servir. E a gente está falando de 12 anos atrás, né? Isso. 12, 13 anos atrás. Acho que 13 anos 13 atrás. anos atrás. Então, assim, as pessoas começaram a se servir. Automaticamente, nós transformamos o estoque na loja. A maior parte do estoque na loja. Né? Pô, legal, bacana. E como é que foi a emoção do primeiro contrato? Você lembra aí? Rapaz, primeiro projeto. Eu acho que... A primeira pessoa que acreditou... De verdade, eu acho que o primeiro dinheiro que eu ganhei, eu comprei Eu montei um quarto pra mim, tipo um colchão, uma frigobar, TV. Eu fiz, sei lá, não lembro, cara. Não, mas eu digo o primeiro projeto que você... A emoção do seu primeiro projeto. Você fica muito feliz, peguei, né? Peguei o primeiro projeto. Você fica muito feliz. Tipo, era o quê? Era uma residência? Era uma residência, uma reforma. Era uma reforma bem pequena, mas assim, você fica muito feliz porque... Tipo... Pô, vou começar, né? É tipo aquele jogador da base que sim, joga... eu acho que a emoção deve ser a mesma. E assim, tanto que eu sempre falo para minha equipe, para os estagiários, os estagiários que vão se formar, falar, gente, sucesso só vem de trabalho no dicionário. Se você não se dedicar, se você não focar, esquece. E eu sempre fui muito centrado, né? Eu trabalhei em construtora, eu trabalhava o dia inteiro numa construtora, ganhava R$170, pô. Não pagava nem meu, sabe? Aí ia pra aula à noite, que minha faculdade era à noite. Estudava de madrugada, então assim, aí eu vejo essa molecada hoje falando algumas situações, pô. Eu acho que esse é o... Eu queria pegar um gancho aqui, nessa sua experiência. A gente tá numa geração, né? E aí a gente quer 40 a mais, a gente tá nessa geração assim... a gente vê uma geração muito imediatista, né? Que, pô, eu quero o resultado, o cara entra num trabalho 3 meses, depois se ele não foi promovido, ele já sai. Às vezes ele nem pergunta uma situação, ele quer saber quanto que ele vai ganhar. E os dias de folga. Entendeu? Exatamente. E não é por aí, sabe? Primeiro você tem que se tornar algo. Tipo, isso é uma construção. Você tem que buscar ser... Para depois você ser valorizado, né? Claro, não tem como ser. Claro. E aí eu queria que você contasse um pouquinho mais. Eu acho interessante para quem está nos assistindo, somente os jovens, quem está se formando, quem tá buscando empreender. Eu acho que a questão da dedicação, da resiliência, né? E eu ouvi uma história, uma reflexão um tempo atrás sobre Jesus, né? Que Jesus ele viveu 30 anos sendo carpinteiro. Ele não nasceu para ser carpinteiro, né? Mas ele passou 30 anos sendo carpinteiro. Ele sabia qual que era, né? A missão dele e o que ele executou nos próximos 3 anos após os 30. Mas assim, a mensagem que fica é que não existe essa do imediatismo, né? Você não vai chegar nunca a lugar nenhum.
Com certeza, não. Conta um pouquinho dessa sua rotina. Eu acho interessante para quem está nos assistindo, que às vezes fala, o cara está cansado, tem que pegar ônibus, tem que não sei o que. Mas eu também tive no meu início. Cara, eu comecei a trabalhar com 14 anos. Eu era diretor de arte de uma revista, uma micro revista, sabe? Eu mexia com a parte de arte da revista. Diagramação, arte. Pô, não ganhava nada, cara. Tipo assim, trocado. E por quê? Porque eu queria ter minha grana, sabe? E o que eu procuro falar, principalmente para quem nos procura mais cedo, é que comece cedo. Porque sempre vai ter alguém começando antes de você. Sim. E o que acontece? Tem muita gente que deixa para procurar um estágio ou alguma coisa relacionada já no final, porque é obrigatório. Como que você quer se portar no mercado, ser diferente, se você não tem isso como prioridade? É igual você querer ter uma família e você não ter Deus como prioridade. São coisas que não cabem, entendeu? Sim, sim. Se você tem que ter Deus primeiro presente na sua vida para você depois querer ter uma família, até para você passar uns valores referente a alguma coisa, né? Sim. Então é basicamente isso. Essa molecada, eu brinco com a minha turma e falo, pô, se eu pudesse, eu tinha começado até antes. Sim, sim. Eu acho que a gente tem que dar um choque de realidade nos jovens, muito em função disso, esse imediatismo, os valores. Antes era até bacana, o cara fala, pô, trabalhei tantos anos em tal empresa, né? E hoje não, hoje ninguém se importa com isso, né? E se você não tem assim, é bem isso que você falou, já estou preocupado com quanto eu vou ganhar, já estou preocupado antes. Eu acho que o mais importante, principalmente lá dentro da minha empresa, é a transparência que a gente tem um com o outro, sabe? É engraçado porque as minhas arquitetas acham que eu sou o pai delas. Chega a ser engraçado. Tem alguns vídeos que a gente faz de brincadeiras internas que a gente posta, mas assim, no privado, para algumas pessoas que são muito próximas da equipe. O pessoal racha de rir, sabe? E eu falo muita verdade para eles. Se vai gostar ou não é problema meu. Não ilude, né? Não. Sabe por quê? Porque o mundo não vai passar a mão na cabeça de ninguém. Exatamente. E eu acho que você tem que também trazer... A gente traz os estagiários e fala, olha, a vida não é isso, não. É isso que você quer ser ou você espera isso, entendeu? Sim. É importante. E eu acho que essa geração vai muito também de como os pais estão educando os filhos hoje, né? Essa questão hoje de você passar pega uma criança, o pai pega, dá um celular para ela ficar quieta. Exatamente. Não ensina nada, não passa nada. Entendeu? São essas coisas. Aí quando essa pessoa chega para o mercado de trabalho, né? Quando a pessoa chega no mercado de trabalho, ela vai querer que o patrão, o chefe, já chega mimado. Trata igual a mãe trata. Já fica com sentimento, não pode isso, não pode aquilo e tal. Sim. Eu comecei a carreira em banco, né? Trabalhando em banco, e tinha pra você ter uma ideia, hoje se fizer isso é bullying, não, né? Todo cara novo. Eu acho engraçado, porque assim, na nossa época, sim. os apelidos que cada um tinha, não existia esse negócio de bullying. Bullying? Ave Maria. Cara, eu escutei tanta coisa já. Se o cara reclamasse do bullying, ele era fresco. É isso. E ele fala, pô, assim, aqui em Cuiabá, pô, para de moagem, né? Eu joguei basquete dos meus 10... Assim, que eu joguei durante um período bem longo. Dos meus 10 aos meus 25, sem interrupção, né? Aí depois eu parei, voltei a jogar de novo pela Associação Master, né? E, cara, o que a gente tinha de que eles chamam de bullying hoje, antigamente, ixi, né? Não chega nem perto. Tinha, eu não vou falar bullying porque, né? Tinha uma brincadeira que a gente fazia com todo estagiário, todo cara que começava novo, o cara que, né, pô, o caixa, por exemplo, o cara que é no caixa, né? O medo de todo caixa em banco era a diferença de caixa, né? Faltar dinheiro. Faltar dinheiro. E aí a gente falava bem assim e combinado entre os bancos da praça, né? Que tinha uma máquina de achar a diferença de caixa. E o cara acreditava, né? Falei assim, cara, é o seguinte, tá com diferença? Eu falei, cara, eu vou ter que pagar, vai descontar no meu salário, não sei o quê. Falei, não, cara, é o seguinte, vai lá no Bradesco, lá tem uma, acho que tá lá, tem uma máquina lá, que ela acha a diferença de caixa. O cara ia no Bradesco, já ligava pro cara do Bradesco, né? Aí o cara chegava, não, tá no Banco do Brasil. Aí o cara ia lá no Banco do Brasil. Fazia o cara rodar a praça inteira, né? E depois, quando ele chegava não achei. Eu tava assistindo ontem... Esse cara vai ter outro cuidado para cuidar do caixa. Eu tava assistindo uma entrevista do Ronaldo com o Romário. Você chegou a ver essa entrevista? O Romário tem um podcast. Eu não vi. E o Ronaldo tava falando...
esse aí foi o que eu mais peguei café. Eu acho que eu vi uns cortes. Exatamente. Então, porque na Copa de 94 o Romário era a estrela da Copa, né? E o Ronaldo nem jogou, né? Ele tava isso, ele falou, esse aqui eu peguei café pra caramba pra ele. Sim. Mas é importante isso, sabe? Até pra você vê o reflexo disso hoje nos jogadores, né? Os jogadores frescos, cheios de mimimi. É outra geração. É outra geração. É outra geração. Se você pegar a geração, por exemplo, do Ronaldo, você tem Ronaldo, Kaká, Rivaldo, Roberto Carlos. Você começa a enumerar, é excelência. Fala de hoje. Exatamente. E no próprio mercado nosso... Aí tá mais preocupado com bullying, com não sei o quê, com rede social. Volta isso pro mercado de trabalho nosso. É a nosso. mesma coisa. É difícil, cara. Hoje o que eu sempre falo assim, uma grande parte do profissional está preocupado em mostrar detalhe. Uhum. Aí tira foto daqui e fala, esse detalhe. Não é isso a arquitetura não é isso. A arquitetura é você pensar num todo, resolver uma situação como um todo. Né? Então, não é só você fazer uma imagem em 3D muito legal. Não, você tem que pensar num contexto de quem vai morar naquilo e aquilo funcionar realmente. E é isso que a gente tenta fazer, sabe? Legal. Apresentar uma residência, uma empresa que ela funcione. Sim, né? Sim. E até pegando um exemplo e falando ainda sobre essa questão, né, dessa geração e traçando um paralelo aí que você contou a história, né, do Romário e do Ronaldo. O Ronaldo Fenômeno, naquela Copa de 94, ele já tinha sido, já era artilheiro, tanto é que ele foi convocado para a Copa com 18 anos, né? Você vê, né? Artilheiro do Cruzeiro na época. Exatamente, ele já chegou na seleção, porque ir para a seleção, ir para a Copa do Mundo com a idade que ele foi, ele já era uma estrela. Sim. Só que, cara, ele tratou numa boa e serviu o Romário, né? Mas foi interessante ele falar que, assim, tudo na vida são exemplos, né? Sim. Eu tenho vários exemplos na minha trajetória. Ele se inspirou no Romário. Então, o Romário como excelência. O Romário saiu do Rio, foi para o PSV, depois foi para Barcelona. Qual foi o caminho do Ronaldo? O mesmo, né? Igual. Uhum. Por quê? E depois foi a principal estrela de uma Copa do Mundo de 2002, o Romário, né? Exato. Ó a dica. E é importante a gente ter referência, né? Eu acho, assim, uma coisa muito interessante. Eu tive em Los Angeles recebendo o Oscar da Arquitetura, ano retrasado. Não, fala mais sobre isso. E tinham... Peraí, você recebeu um Oscar de Arquitetura? 2 ex-funcionárias minhas também lá. Que legal. Então, assim, eu sempre procuro falar que eu procuro criar profissionais, educar, formar, ensinar, né? formar, né? Para o mercado mesmo. E a verdade, ela é sempre importante ser dita. Esse tempo atrás eu recebi uma carta de uma ex-estagiária minha, que depois virou arquiteta, enfim. E ela fez uma pós e nessa carta ela escreveu a importância que nós tivemos na formação dela como pessoa e profissional. Que legal. Isso é muito gratificante, cara. E detalhe, como pessoa e como profissional. Sim, isso é muito gratificante, sabe? Ela vai até casar. Me fala uma coisa, eu fiquei curioso aí sobre esse prêmio que você recebeu. Então... o que ele avalia, qual que é o critério? Avalia os projetos que você acaba fazendo, né? E já era uma coisa que a gente estava trabalhando durante 3 anos para estar lá. Foi no palco do Oscar, foi bem legal. Projeto? Sim. Qual foi o projeto? Onde foi? É um combinado de projetos, não é um legal. projeto em específico, né? O prêmio Casa já é diferente. Aí você tem um projeto específico que ele acaba atingindo. Então, cada ano é um projeto. Eu estou lutando com uma cliente minha, eu sempre falo para ela, eu preciso colocar teu projeto para concorrer ao Casa. Porque ficou uma coisa muito legal. Aqui em Cuiabá também? Não, esse é em Brasília. Brasília. Ficou muito legal. Legal. E eu acho que essa questão de referência é importante, né? Você está no exemplo, aquelas pessoas que deu mais crédito, né, ao que eu falava, Mas eu acho engraçado porque a média de tempo que um arquiteto, uma arquiteta fica lá no escritório são 7, 6 anos. É um tempo considerável, sabe? No mercado no momento de hoje sim. 2 pessoas em específico, uma ficou 10 anos comigo, outra 14. Então, assim, é um tempo considerável, sabe? Sim, sim. Por quê? Porque você valoriza de diversas formas e também tenta ajudar de diversas formas, né? Exatamente. Quem está lá dentro.
E essa, eu queria acho que falar um pouco mais sobre essa questão da referência, né? Acho que a gente usou um bom exemplo aqui do Ronaldo com o Romário. A gente pegando um pouco o gancho também do que você falou dessas pessoas que passou um tempo com você, que era mais dedicada e tal. Eu acho que o que falta muito para o jovem hoje, para quem está começando a empreender, é ter essas referências, né? Saber quem é a referência dele profissional. Você pega um jovem hoje, por exemplo, que quer ser um arquiteto, que quer ser qualquer outra profissão que você... quem que é a sua referência, a pessoa que você admira, que você segue, que você curte tudo, não sei o quê. É fulano de tal. O que é? Ah, não, é um youtuber. Aí você fala, de arquitetura? Não, de qualquer outra coisa. Então, assim, tipo, a pessoa não gasta com aquilo, né? Não gasta o tempo, não gasta a dedicação e não procura se espelhar em pessoas. Eu sempre brinco, porque eu tenho um grande amigo, se tornou meu amigo, que sempre foi um cara que me inspirou muito em relação a posicionamento, a trabalho, que é o Léo Shetman. Léo, de 35 edições da Casa Cor São Paulo, ele fez 34. E eu falo para ele que assim, já é um senhor, mas cabeça, um visionário. O cara não conseguiria... Se tornou muito meu amigo. Esse tempo todo, se ele não se atualizasse. Muito meu amigo mesmo. Já fiz algumas viagens internacionais de premiação com ele. Então, você tem que se inspirar em gente que se reinventa todo dia. Você imagina um cara de 70 e poucos anos que ele tem que se reinventar todo dia para acompanhar o mercado. Porque antes da minha geração, vários profissionais não se atentaram a isso. E essa meninada tem que buscar olhar esse tipo de situação até para o futuro deles, né? Sim, com Porque certeza. A IA não vai ficar fazendo tudo não, cara. Não vai. Tem coisas que são muito, muito particulares. Exatamente. A IA não vai conseguir olhar no seu olho, filtrar o sentimento que aquela família precisa, que aquela empresa precisa para poder desempenhar o projeto. Uma curiosidade que eu fiquei quando você falou sobre o seu atendimento corporativo para as empresas, né? Que você falou que tem uma especialidade em atender esse tipo de público e de franquia. Normalmente, a franquia vem um negócio meio que pronto, padronizado. Sim. Como é que é isso? Na verdade, a gente busca criar franquias. Entendi. Então, a gente estuda o modelo de negócio... Desenhar o layout da franquia. Não, criar ela. Criar ela. Como ela vai se portar, como ela vai... como ela vai se portar no mercado, como ela vai... como que eu vou te explicar isso? Mais ou menos o que você fez lá para a Eletrofios ali. Mais ou menos aquilo. De desenhar Sim. A gente modifica a estrutura da empresa, não só na parte de arquitetura, mas nas outras áreas também. Exemplo, às vezes a gente tem que ir atrás de um estoquista referência no Brasil. Nós vamos atrás, esse cara é referência no Brasil, nós precisamos dele para isso, isso e isso. Então, ele vai fazer um trabalho nesta área. Nós precisamos de um cara de RH assim, assim, assado. A gente procura saber quem que faz aquilo que a gente precisa. Então, esse é um serviço, é um outro serviço que vocês prestam no escritório? Só para basicamente não. Nós entregamos isso com o projeto. Por quê? Eu quero que você tem que fazer o negócio funcionar, né? Exato. Ajudar o cliente. Eu quero que aquilo funcione. Sim. Então, o fato da gente buscar informação faz com que esse trabalho que a gente desenvolva ele seja sucesso. Por isso que você tem essa coisa de todo mundo, às vezes, falar do seu nome, de te indicar, porque você vai resolver. Porque se você está ajudando o cara a se reinventar, ele não vai ter que reinventar só o projeto arquitetônico, né? Eu fiz uma... É uma franquia, na verdade, está começando a franquia de uma empresa de hambúrguer. E antes dele procurar o nosso escritório, o chapeiro dele... A cozinha dele é uma cozinha quadrada e ele ficava andando assim na cozinha. Hoje, o chapeiro, ele só faz isso e isso. Fez em L? Não, ele não sai do lugar. É uma chapa maior? Não, porque o que a gente montou como estrutura, ele não tem necessidade de deslocamento. Ou seja, o índice de trabalho dele é menor maior, né? E ele produz mais eficiente. Exato. Então, você estudar como aplicar aquilo para resolver o problema da empresa. E, às vezes, o problema da empresa não é o tamanho dela. Sim. E aquele negócio, né? Não foi só ficar bonito, né? Não. Por fora. Fazer ficar bonito qualquer um faz. Sim. Fazer funcionar, aí muda. E esse é o maior trabalho. É você fazer funcionar. É o que eu te falei. Não adianta eu tirar uma foto dessa caneca e falar esse detalhe maravilhoso. Como é que é
o em volta dela, como que ela tá, qual a estrutura. Em cima do quê? Exato, de que consiste. Isso vale, isso que é o que vale, na verdade, né? E é o que a gente tenta primeiro mostrar para o cliente como vai funcionar. Aí depois você vai adaptando até ficar visualmente de acordo com a ideia. Porque senão não adianta você entregar um projeto aí inovador, bacana, e se o cliente não tiver como usar aquilo, se aquilo não funcionar... Tem uma história interessante, você está falando da Eletrofios, o Pazini, que é o proprietário, quem começou a empresa, quando a gente apresentou o primeiro projeto, ele falou assim, pô, você vai transformar isso aqui numa funerária? Porque ela é preta e verde. Aí eu olhei para ele, o Thiago, que é o CEO hoje da empresa, estava na reunião, ficou me olhando, eu falei, seu Pazini, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Quando o senhor morre, você vai para onde? Aí ele, pro céu. Eu falei, que cor que é o céu? Azul. Qual que é a funerária que é preta? Aí ele parou. É verdade, né? Eu falei, não, pode fazer, vai dar certo. Você vê que a empresa só cresceu, só aumentou o faturamento. Depois disso, eu acabei fazendo diversos serviços para eles, para a família, né? Por quê? Porque você tem esse comprometimento de fazer o negócio dar resultado, né? E o resultado, ele é financeiro. Você tem que fazer dar dinheiro. Legal. Acho que a gente falou bastante aqui sobre a sua trajetória, acho que o seu exemplo, a forma com que você cresceu, como você começou do nada ali, né? Do porão da casa do pai. Rapaz, naquela época eu tinha uma Belina. Belina é bom que era espaçosa, né? Cabia muita coisa. Deus me livre, cara. Aquela Belina quebrava todo dia, cara. Todo dia. Mas assim, é importante esse trajeto, sabe? Sim. Você trilhar as coisas até para você hoje ter e saber o valor que é. Sim. Né? Sim. Passar por isso tudo, né? Sim. Então, você acha que você contou bastante? Eu acho que tem algo também que... A ideia aqui do programa até é tentar capturar o máximo de você, porque às vezes a pessoa assistindo do outro lado, ela pega uma chavezinha, sabe? Alguma coisa que você fez para dar certo e que ela está fazendo errado, ou que ela não está fazendo ainda, ou que ela acha que está certo, ela deixa de fazer, né? Então, acho que a ideia um pouco é disso. Então, acho que você contou bastante dessa história. Eu queria entender um pouco assim, como que é a sua rotina, né? Do seu dia a dia. Eu aprendi muito. Meus amigos, de verdade, são todos mais velhos. Nós temos 2 olhos, 2 ouvidos e uma boca. Ouça mais, veja mais e fale menos. Quando você, primeiro de tudo, coloca isso como prioridade, muita coisa muda. Porque todo exemplo que você vê e ouve serve na tua vida. Sim. Eu acordo 4h30 da manhã todo dia. Durmo 8h30 todos os dias. 4h30 eu vou fazer minha oração, vou treinar. 6h40, 7 horas eu estou dentro do escritório. Só que quando eu chego 6h40, 7 horas, eu estou com tudo resolvido. Porque nesse período de 4h30 até 7 horas, tudo que eu tinha que responder, tudo que eu tinha que fazer, eu já fiz. Você está livre para pensar estrategicamente, né? Exato. Para dar atenção para o cliente. Para dar atenção para o meu cliente, para dar atenção para a minha equipe, de uma forma de criação, mas eu já tentei já deixar tudo resolvido. Legal, legal. Tá vendo? Não dá para você querer ir dormir na hora que ele está acordando e querer fazer sucesso, né? Eu falo para meus clientes todos, coloca o grupo nosso em silêncio, porque eu vou responder tudo de madrugada. Porque é o horário que você tem para estar com a cabeça mais e poder responder e fazer as coisas. Eu respondo, se me ligar 10 da noite e estiver acordado, eu atendo. Eu não tenho essa coisa, sabe? Mas eu geralmente durmo cedo. Agora, todos os grupos, eu já peço para deixar no silencioso, porque eu vou responder e... Né? Porque eu acho que o maior compromisso que você tem com o cliente é a atenção. Sim, sim. E se você deixa para fazer depois, aí talvez no dia a dia acaba passando, né? Eu respondo na hora, se eu puder, na hora eu respondo, se não em sequência. Mas assim, às vezes, grupo principalmente de fornecedor, tudo de madrugada. Tudo de madrugada. Chega a ser engraçado. Aí os seus clientes e fornecedores, o pessoal do escritório já acorda de manhã sabendo... Já sabe tudo. Já com a devolutiva de tudo, né? Eles falam, o Rodrigo é muito louco. Pô, legal. Eu sou muito tipo ligado, de segredo né? Eu sou muito ativo. Sim. Então, assim, eu presto atenção aqui, o que ele está fazendo, o que o outro está fazendo. Minha cabeça, ela é meio, sabe? Eu sou muito ativo. Aí nessa hora que ninguém está fazendo nada ali, que você está mais tranquilo para... Principalmente o horário de criação que eu acabo fazendo é nesse
nesse período até 9 horas da manhã, que ainda você não tem tanto barulho dentro do escritório. Tanta informação. E das 6 às 8. Porque às vezes eu saio do escritório 8 horas. Só que das 6 às 8, nenhum cliente me liga. E eu fico, e, sei lá, 2 funcionárias, 3 funcionários, para a parte de criação. Aí a coisa começa a fluir mais, porque você não tem tanta interferência externa, né? Então você começa a criar melhor. Bom hábito. Então, acorda cedo, faz sua oração, treina, tira da frente o que Eu precisa estava tirar falando da com uma frente. arquiteta agora, antes de vir para cá, que ela até trabalhou comigo. Ela falou, eu queria ir para academia agora, meio-dia e pouco, 1 hora, sei lá. Eu falei, olha, se eu não for de manhã, eu não vou depois. Esquece, né? Porque primeiro que você já sai mais tarde, você já sai cansado. Ou às vezes você eu vai também. sair, aí um cliente, vamos tomar um chopp, vamos conversar, vamos ver isso. Ou um fornecedor, ou um amigo. Então você acaba não fazendo. Então Sim. eu prefiro, já fiz Já meu compromisso. mata, né? Já fiz meu compromisso. Legal, legal, muito bom. Pô, Rodrigo, obrigado aí pela sua história. Parabéns pela sua história, né? Amém, obrigado. Uma história bacana. Eu acho que serve de exemplo, né? E a ideia do nosso programa, como eu já falei, é essa mesmo, né? É que as pessoas tenham bons exemplos. E eu acho que você é um exemplo de que foi ali na contramão do que era o desejo da família, talvez, Sim. né? E teve que batalhar pelo Você tem que matar um leão acreditou, todo né? dia, né, cara? Tipo assim, não só antes, como hoje, enfim. Mas o mais importante de tudo é você sempre ser honesto tanto com você mesmo quanto com os outros. Então, assim, eu tenho muito orgulho dessa trajetória que eu acabei traçando como profissional e também como pessoa, entendeu? Porque eu tenho minhas prioridades e eu não abro mão daquilo que eu acredito. Eu acho que o mais importante é isso, quando você não abre mão de ser quem você é, indiferente de qualquer coisa. Legal. Aí, para encerrar, eu gostaria de 2 coisas. Uma, que você falasse um pouco sobre, primeiro, o que você está... O que o seu escritório está pensando para o futuro, se tem novidade, projeto novo, alguma coisa assim. E onde quem está nos assistindo aqui consegue encontrar vocês, o trabalho de vocês, rede social. Nosso site é Rodrigo Esteves, rodrigo.com.br, o Instagram também, Rodrigo Esteves. Lá o pessoal vai encontrar tudo que a gente acaba colocando de trabalho e, enfim, posts, tem tudo lá dentro. Certo. Né? O que eu não posso responder, a minha equipe vai estar respondendo. Para efeito futuro, eu estou pensando em diminuir um pouco a quantidade de trabalho. Concentrar em menos projetos? Vamos concentrar em menos projetos, porque hoje a gente tem um volume de trabalho muito grande. E eu quero, né, o pessoal brinca que às vezes o tempo que eu tenho livre eu estou pescando. Um dos meus hobbies é pescar. Sim. Porque é uma forma também de dar uma desacelerada, né? Sim. Então, assim, a gente, como está atendendo muitos estados, acaba cansando um pouco. Semana passada eu estava em Aracaju, semana retrasada em São Paulo, sabe, isso dá uma cansada. Então, eu estou tentando equalizar, centralizar mais para evitar esse deslocamento todo. Mas é muito gratificante. Olha só, para quem está começando agora, essa é a curva, tá? Você vai começar lá embaixo, pequeno, né? Você vai ter os hábitos que a gente aprendeu com Eu acho que a internet aqui também facilitou muito para a gente, né? Sim. Porque hoje você... presencialmente não te exige tanto estar indo. Você. E isso é tranquilo. O ruim é quando você às vezes tem que fazer deslocamentos, né? Exatamente. Mas esse gráfico chega a ser engraçado. Né? Aí você vai chegar, você vai, claro, com muita dedicação, com paciência, com resiliência. Aí vai chegar um ponto de maturidade que você vai falar, não, agora eu preciso desacelerar. Agora eu vou escolher os projetos, agora eu vou me dedicar especificamente. Eu falo que uma coisa é você chegar no topo. Chegar no topo, muita gente chega, cara. Muita mesmo. Se mantém no topo. A maior dificuldade é você sempre estar aqui. Exatamente. Mas o segredo disso, acho que um dos segredos disso é isso, né? Você mantém esses hábitos, né? Doação. O maior segredo disso é doação, cara. Se você não se doar para aquilo, se você não gostar daquilo, não vai. E na prática, uma das práticas para isso é você, até hoje, depois de ter chegado onde chegou, você continua acordando cedo, continua tendo
tendo essa disciplina, eu acho que agora né? ainda mais, sabia? Sim, Ainda sim. mais. Hoje, antes eu acordava às 6, hoje eu acordo 4h30, porque eu tirei minha academia de tal horário, passei para mais cedo, justamente para tentar sempre tá entregando... O mesmo que você entregava quando Exato. atendia 1, 2 Pô, clientes. uma coisa é quando você tá com 20 e poucos anos, eu tô com 45. Sim. Então, você tem que dar uma pensada, né? Legal. Pô, Rodrigo, muito obrigado mesmo aí. Foi bem bacana. Sucesso para você nos novos projetos. E obrigado mais uma vez por contribuir com a gente aqui. Obrigado a vocês pelo convite. A gente está sempre aqui à disposição. Valeu.